Olá pessoal, bem, neste vídeo vamos falar sobre a emenda à Constituição, certo? Sobre as propostas de emenda à Constituição que estão previstas no artigo 60 da Constituição Federal. Lógico que há todo um regramento relacionado à edição de uma emenda constitucional, né, mas está muito relacionado também ao regimento interno do Congresso Nacional, né, que vai tratar dos detalhes acerca desse trâmite das emendas constitucionais. Né? Então, o artigo 60 é um artigo relativamente simples, né? Não trata de muitas coisas, mas do essencial, né, que é pertinente à matéria. Né? Então, o caput do artigo 60, ele fala de quem são as pessoas habilitadas a propor emenda constitucional, né? Além do presidente da República, um terço da Câmara ou do Senado, né? Também a possibilidade de propositura por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, e cada uma delas deve se pronunciar pela maioria relativa dos seus membros, tá? No inciso 3. Então, são esses que podem, né, solicitar uma emenda à Constituição, né? Sendo que, obviamente, o mais comum, né, o inciso 3 é muito difícil a execução, o mais comum é que haja propositura de PEC ou pelo presidente da República ou por um terço dos membros da Câmara ou do Senado, é o que mais comumente acontece. Né? O parágrafo 1º fala de uma questão que foi até mencionada há não muito tempo, né, que ela não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, o estado de defesa ou o estado de sítio. Né? A gente pode lembrar aí que a gente falou sobre a intervenção num outro vídeo, e tivemos, na época do trâmite da reforma da Previdência, né, tivemos uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, ali teve uma dificuldade, né, que, na verdade, tinha-se uma ideia de levar à frente a reforma da Previdência ali no governo do Michel Temer, né? Sendo que essa ideia ficou em suspenso por conta da intervenção no estado do Rio. Né? Não poderia haver nenhuma emenda à Constituição tramitando nas casas do Congresso Nacional se tivesse um estado de sítio, um estado de defesa ou uma intervenção federal. Né? Agora, lógico, a última emenda, né, a última reforma da Previdência foi aprovada mais recentemente sem haver nenhuma intervenção. Né? A intervenção no Rio de Janeiro ela foi encerrada antes do início do atual governo. Né? Então, o parágrafo 2º ele fala da questão que é mais relacionada ao trâmite da proposta, né? Que ela deve ser discutida e votada em cada casa em 2 turnos. E em cada local, em cada casa, deve haver uma aprovação, né, de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Né? Então, no caso do Senado, que são 81 membros, né? Então 3/5 dos senadores, né, dos 81 senadores, devem concordar com a proposta da emenda à Constituição e devem concordar em 2 turnos de votação. Né? A mesma coisa na Câmara dos Deputados, que tem 513 deputados, 3/5 desses 513 devem concordar em 2 turnos de votação com a proposta ali apresentada. Né? E todo o trâmite pela Comissão de Constituição e Justiça e tudo mais são questões que são decididas, né, que são tratadas, regulamentadas pelo regimento interno de cada uma das casas, né, tanto da Câmara quanto do Senado, que vão tratar de maiores detalhes acerca da tramitação dessas emendas, das propostas de emenda à Constituição, né, ali pelas casas. O parágrafo 3º fala que a emenda à Constituição, né, isso aqui é um detalhe interessante, ele não é levado à sanção do presidente da República. Ele é promulgado pelas mesas da Câmara e do Senado, né, com o respectivo número de ordem.
Então, diferente das leis que são sancionadas ou vetadas pelo presidente da República, a emenda à Constituição não precisa do crivo do presidente da República. Ele é analisado tão somente pela Câmara e pelo Senado, ainda que a proposta seja da Câmara e do Senado, né, não seja uma proposta do presidente da República, ainda assim, né, não precisa haver nenhuma apreciação, né, de veto ou sanção, não é pertinente ao caso se tratar de veto ou sanção da proposta de emenda à Constituição, né? É diferente do rito que ocorre com as leis, né? Ou com as propostas de lei, tanto lei ordinária quanto lei complementar, que são sujeitas à sanção do presidente da República, né? O artigo 4º, o parágrafo 4º, melhor dizendo, ele é um dos parágrafos talvez mais importantes da Constituição Federal, junto com o artigo 5º, que ele fala das cláusulas, que podemos dizer das cláusulas pétreas, né, da Constituição. São princípios sensíveis a nosso Estado Democrático de Direito e que não podem ser objeto de deliberação em emenda constitucional. Né? A forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, eles não podem ser objeto de emenda constitucional. Na verdade, nós temos que nos atentar ali ao texto, né, do parágrafo 4º, que fala de proposta tendente a abolir, né? Nada que pretenda abolir direitos e garantias, ou a forma federativa, o voto direto, a separação dos poderes, nada que pretenda abolir esses princípios sensíveis, né, essas cláusulas pétreas, será objeto de proposta de emenda à Constituição. Né? Uma coisa é você alterar, você modificar, de repente até você reduzir o alcance de algum direito ou garantia individual. Outra coisa é você querer abolir aquele direito ou garantia individual. Abolir não pode ser objeto de proposta. Eventualmente, né, uma modificação, uma diminuição, quem sabe, de algum direito pode ser objeto de proposta, certo? Isso aqui eu acho que é um detalhe muito importante que às vezes não é atentado, inclusive por juristas de relevo, né? Simplesmente falar, está afetando o direito ou garantia fundamental, não pode ser objeto de emenda à Constituição. Então, depende. Se for apenas uma diminuição, uma pequena diminuição do alcance de algum direito de garantia, eu não vejo problemas no trâmite dessa proposta. Né? O problema haverá se a proposta for tendente a abolir aquele direito ou garantia. Certo? Bem, por fim, o parágrafo 5º aí do artigo 60, ele fala, né, de maneira semelhante ao que se prevê para as medidas provisórias, a matéria constante de PEC, né, de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, né, aquela proposta que foi rejeitada ou havida por prejudicada, né, a rejeição geralmente se dá no próprio plenário, né, a declaração de prejuízo pode ser no plenário, pode ser em alguma comissão, por considerar alguma outra proposta ou alguma outra situação que a torne prejudicada, que torne aquela proposta prejudicada, né? Se houver essa rejeição ou essa declaração de prejuízo, não poderá ser objeto, aquela proposta, de uma outra proposta na mesma sessão legislativa. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Curtam, comentem, tirem suas dúvidas sempre que necessário, sempre que possível, estarei à disposição e poderei responder a vocês. Um abraço.